Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Estamos aí no nosso PET, volume 4, semana 2, terceiro ano de física, e o assunto de hoje, campo magnético terrestre e propriedades magnéticas dos materiais. Mas antes de começarmos a nossa aula, você não deve esquecer de ativar suas notificações, né, para você saber quando tiver uma aula nova, tiver um vídeo novo, se inscrever no nosso Instagram, acompanhar a programação das aulas, assistir as aulas de redação pelo YouTube, acompanhar pelo podcast, ou ainda, se você de repente quiser, você pode até, de repente, apontar o celular aqui para o QR Code do Dicão e ficar por dentro de tudo que está na nossa plataforma, de tudo que a gente está lançando aí semanalmente, com muito carinho para você. Meu nome é Moraes, sou seu professor de física e a aula começa logo depois da vinheta, lembrando para você de você indicar o nosso canal para os coleguinhas, mesmo aquele que você não seja muito coleguinha, para a gente atingir aquele famoso 100k. Vem em mim, 100k! E solta a vinheta aí, DJ! E é isso aí, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar com esse assunto chamado de campo magnético. Você não vê, mas ele está ao seu redor. Então, todos os objetos, todos os elementos, equipamentos que produzem campo magnético, produzem essa região de influência ao redor dessa fonte magnética. E essa região de influência a gente chama de campo magnético. Como é que a gente consegue ver esse campo magnético? Relativamente simples. Basta você ter um ímã. Você pode ter um ímã igual esse da figura, ou ter um ímã desse tipo desenho animado, que a gente chama de ímã Acme, ou ímã de ferradura. E ele tem um polo norte e um polo sul. Para você ver, você vai ter que espalhar ao redor dele elementos que tenham propriedades magnéticas ou que se orientem facilmente na presença de um campo magnético, que é o caso da limalha de ferro que você vê nessa figura aí projetada. Eu tenho aqui em minhas mãos uma caixinha com limalha de ferro e aqui atrás eu tenho um ímã. Então, à medida que eu desloco o meu ímã, eu consigo atrair a limalha de ferro e você consegue perceber essa região onde atua o campo magnético gerado por esse ímã que está presente atrás da minha caixinha de limalha de ferro. Guarda essa ideia da limalha de ferro, que ela é bem legal. Vamos lá. Esse campo magnético que você não consegue ver, você pode representar. Aliás, o nosso amigo Faraday teve uma ideia incrível de representar essas linhas de força do campo magnético através do que a gente chama de linhas de indução magnética. E tomou por convenção que elas saem do polo norte e chegam ao polo sul. Eles não podem sair do mesmo lado, ou seja, saem do norte e saem do sul, porque você sabe que todo ímã tem polos distintos. Um polo norte e um polo sul. E a nossa convenção é que as linhas de força vão sair do polo norte e vão para o polo sul, que a gente chama de polo sul magnético. Elas são linhas fechadas e internamente elas se completam, indo do sul para o norte internamente e externamente do norte para o sul. Bem legal essa ideia e bem interessante na hora de você representar a presença de um campo magnético. Bom, se você não quiser representar todo o ímã e só quiser representar a presença de um campo magnético, você pode representar apenas uma linha de força, no sentido indicado, que ela saindo do norte e vai para o sul. Essa presença do campo magnético pode ser inclusive calculada a sua intensidade. E uma vez que você o calcule, a intensidade do campo magnético é dada pela unidade Tesla. Muito em moda esse nome, né? Por que será? Em homenagem a esse grande físico, cientista gênio que nós tivemos, Nikola Tesla, a unidade de campo magnético da nossa sistema internacional é dada em homenagem a ele. Então, você pode representar uma linha de força e, num determinado ponto, traçar uma reta tangente a essa linha de força e no sentido do campo. E aí você vai ter o seu vetor B, que é o vetor campo magnético. Mas se você não quiser representar através de um vetor campo, basta você representar pela presença de uma agulha de uma bússola.
Note que a agulha da bússola, ela representa e ela segue as linhas de indução de um campo. Ou seja, elas saem do norte e vão para o sul, como representado na figurinha que você vê. Então, ou o vetor ou uma bússola. Ambos vão ter a mesma característica de representar o seu vetor campo magnético. Bacana? Uma coisa que é interessante é essa ideia que nós temos de que a Terra é um grande ímã. E esse ímã, com certeza, gera um campo magnético. E esse campo magnético que a Terra possui é um fator de sustentação da vida. Ele nos protege de uma grande gama de radiações que seriam nocivas se elas chegassem sem a proteção do nosso campo magnético. E o nosso campo magnético atualmente sai do sul geográfico e chega no norte geográfico. Ou seja, na região que nós chamamos de sul geográfico está a presença do nosso norte magnético. E onde é o norte geográfico é o nosso sul magnético. E aí a gente fala que toda a bússola tem o seu polo norte apontado para o norte geográfico, porque o nosso norte magnético da bússola é atraído por um sul magnético. Afinal de contas, polos de nomes diferentes se atraem. Então, cuidado para você não dizer que o nosso norte magnético da bússola é atraído pelo norte geográfico negativo. O nosso norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico, pois é atraído pelo sul magnético, que se encontra nessa região. E uma coisa muito bacana que a gente sabe que o campo magnético nos dá, além da proteção, é um efeito maravilhoso, é um fenômeno que a gente chama de aurora boreal. Esses ventos solares são desviados pelo campo magnético terrestre e se concentram nessa região que a gente chama de Polo Norte ou Polo Sul. E aí você vai ter a aurora boreal e a aurora austral. É muito legal esse fenômeno, procure ver mais um pouquinho. Nosso tempo é muito corrido, mas eu não podia deixar de passar essa imagem para você. Então, vamos às atividades. Vamos lá. Na atividade 1, ele fala que os antigos navegantes usavam bússola para orientação. E é verdade. Nós temos aqui uma bússola e a sua bússola sempre vai apontar para o norte. Lembre-se porque ela aponta para o norte. Essa informação é importante para essa questão. Bom, então ele usava a bússola para orientação em alto mar, devido à sua propriedade da bússola de se alinhar de acordo com as linhas do campo magnético. Analisando a figura onde estão representadas essas linhas, podemos afirmar. Então você nota que nessa região que você tem aqui, ó, o Brasil, né? O Polo Sul, você tem a parte pintada de norte magnético da Terra. Lá em cima, aqui é o norte geográfico, as linhas de força chegam, ou seja, é o sul magnético. Para reforçar a ideia, eu vou colocar aqui exatamente essa ideia, sul geográfico, norte magnético, norte geográfico, sul magnético. E vou colocar uma bússola. Olha lá, a bússola tem o seu norte magnético apontado para o norte geográfico, pois essa região se encontra o sul magnético. E o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico, pois lá se encontra o norte magnético. A única alternativa que representa essa condição é a letra E. Olha o que ela fala, que o polo sul do ponteiro da bússola, ou seja, o sul magnético, aponta para o sul geográfico. Verdade, porque nessa região fica o norte magnético. E o norte geográfico corresponde ao sul magnético da Terra. Verdadeira, alternativa correta, letra E, de escola online. Na atividade 2, ele fala o seguinte, você tem 3 barras AB, CD e EF, aparentemente idênticas. Pelas alternativas, algumas são ímãs e outras apenas um pedacinho de ferro. Não esqueça que o ferro é atraído tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Ele se comporta como um elemento neutro do magnetismo. Bom, experimentalmente, constata-se que a extremidade A atrai a extremidade D. Tá aí, atração. E ele também, essa extremidade A, atrai também a extremidade C do mesmo material. Bom, a gente não deve confiar na atração, porque na atração, um corpo neutro pode ser atraído tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Então, CD deve ser o que mesmo? Ele deve ser ou ímã ou ferro.
complicado, eu não consigo distinguir. Em compensação, na afirmativa 3, ele fala que D repele E. Olha, se existe repulsão, significa dizer então que eles são polos de mesmo nome. Então, se D repele E, tranquilo. Única afirmativa correta é que AB realmente é de ferro e CD e EF são ímãs. Afinal de contas, pelas informações, E e F, você já sabe, são ímãs, assim como CD. Na atividade 3, ele fala que uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de quê? De um mineral chamado magnetita? Até tem, mas ele é espalhadão pela superfície da Terra. Ondas eletromagnéticas? Não, não é por isso. Um campo polar? Bom, você sabe por que tem uma cama elástica, né, nos polos? É que é para o urso polar. Não se pode orientar pela bússola. Errado. É porque no planeta Terra você tem, na realidade, um campo magnético. Devido à movimentação de cargas elétricas, você tem livres no interior da Terra. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir, o seu joinha, acompanhar as nossas novidades, se inscrever no nosso canal, acessar a nossa plataforma de escola online, que lá tem um monte de material legal para você que é do terceiro ano e que vai fazer o Enem. E por isso mesmo, não pode perder essa dica do Dicão, que é fazer o projeto Eu Não Erro Mais. O nosso projeto Enem, de segunda a sexta, 100%, 0800, na faixa, gratuito para você, com os melhores professores, ou seja, os professores do Escola Online. Meu nome é Moraes, espero vocês para a próxima aula. Fiquem bem e até o Enem.